A alienação parental, Rafa, ela é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Ela não é tão judicializada. Eu prefiro entender da seguinte forma. Entendo que esses profissionais acabam por minimizar a questão da alienação parental, porque a gente sabe os aspectos que isso pode levar. A alienação parental pode até, uma das sanções para o alienante é justamente a inversão da guarda, ou a perda da guarda do filho, né? Então é drástico. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Anderson Marvin e o assunto do dia são aspectos contemporâneos da ação de guarda. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Marvin, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Bom dia aos nossos telespectadores. Meu nome é Anderson, sou advogado desde 2018. Atuo na área de família, na área civil, que é a minha especialidade, e faço também trabalhista, previdenciário, mas atuo bastante na área de família mesmo, gosto bastante da área de família. Nosso escritório está ali na rua Allan Kardec, no Parque Itamaraty. Legal. Estamos atuando bastante lá. E você já está com quanto tempo de carreira, doutor? Uns 7 anos. 7 anos. Então, 2018. Em maio agora a gente vai para 8 anos. Já tem uma historinha para contar aí, né? Já estou com uma bagaginha já. Então tá bom. Então vamos lá, doutor. A gente escolheu falar sobre ação de guarda, né? E é um conceito que às vezes a pessoa não tem, é leiga, né? Então explica pra gente sobre o que se trata, como é que é utilizado, enfim, qual que é a finalidade dessa ação. Bem, Rafa, o direito de guarda, o Instituto da Guarda dentro do direito de família, é um aspecto tem bastante polêmica, né? É bastante complexo. Ele parece simples, mas não é não, ele é bastante complexo. Porque ele está sempre acompanhado de um divórcio, de uma separação dentro do direito de família, né? São as causas que mais geram a guarda. E na maioria das vezes, o casal que está se divorciando, está se separando, ele utiliza desse Instituto da Guarda como uma forma de se vingar do outro genitor, de se vingar do seu companheiro. E tem uma percepção errada do que é a guarda, né? Porque Sim. A guarda ela visa proteger o melhor interesse da criança. Exato. A guarda para que a criança ela seja integralmente protegida, né? Como a nossa Constituição e o próprio ECA determina, e não como uma ferramenta de vingança entre os genitores numa possível separação, como alguma coisa nesse sentido. Então, a guarda, que são a gente tem alguns tipos de guarda, né, no direito brasileiro, os mais utilizados, que é a unilateral, a compartilhada, a alternada. Existe um outro, que é a nidal, que vem do direito americano, do direito inglês, que não é muito utilizado no Brasil, mas aqui o sistema jurídico brasileiro, ele adaptou a guarda compartilhada, que é a guarda que mais se adapta à ideia de proteger o menor, da melhor proteção do menor, e a guarda unilateral. Na maioria dos casos que a gente pega de processo no escritório, e na maioria das vezes é a mãe, né, que busca esse direito, ela sempre quer a guarda unilateral, porque ela não quer que o pai participe da criação do filho, uma Sim. forma de se vingar. Do processo decisório, né? Isso, ela quer a guarda unilateral, porque o pai é isso, o pai é aquilo, e apresenta um monte de coisa contra o pai, né, para que ela consiga a guarda unilateral. É importante que o profissional ele entenda que ele tem que orientar o seu cliente, a sua cliente nesse momento, de que a guarda, na verdade, é um direito da criança. Sim. É um dever dos genitores e um direito da criança. É a criança que tem que ser protegida. E a guarda compartilhada é a melhor. Que o sistema jurídico brasileiro entendeu ser a melhor, porque os dois participam efetivamente da criação, da proteção, da autoridade sobre a criança, e não um só tendo a guarda unilateral, né? Porque com um só tendo a guarda unilateral, as decisões sobre educação, saúde, lazer, fica por conta de um só genitor. E quando a guarda é compartilhada, não, os dois tomam esse tipo de decisão sobre a vida do filho. E vamos tirar uma dúvida que eu acho que o pessoal sempre tem, que é a questão de confundir guarda com residência. Né? Tipo, quem exerce a guarda não necessariamente tem a residência lá, no caso, por exemplo, de guarda compartilhada. Explica pra gente essa questão da diferença entre a guarda do menor e a residência fixa, né? Aquela residência
definida como a principal, onde a criança vai passar a maior parte do tempo? Então, doutor, sobre a residência à guarda, que as pessoas precisam entender é justamente isso. Quando se fala de guarda compartilhada dentro do direito brasileiro, os genitores já compreendem que a criança vai ficar um período com a mãe, um período com o pai ou com o seu guardião ali, né, ou com o seu responsável ali. Quase como se fosse alternado. Né? Isso, e não é isso. É sempre na guarda unilateral ou na guarda compartilhada, o domicílio na casa de um genitor com a participação efetiva do outro. Sim. Então, não se confunde o domicílio com a guarda. Domicílio é uma coisa, guarda é outra. O domicílio é onde a criança vai ficar. Eu até citei aqui, doutor, a questão da guarda nidal, que é do aninhamento, que é um direito bastante utilizado nos Estados Unidos, como na Inglaterra, que partiu de lá. A ideia lá é que a criança, por isso que vem de guarda nidal, a criança tem a residência e os genitores eles se alternam no cuidado dessa criança. Então, eles vão até lá para cuidar dessa criança, por isso que a ideia é de ninho, nessa residência. A criança tem o domicílio e os genitores que se deslocam até lá para cuidar da criança. No nosso direito, no direito brasileiro, a guarda compartilhada, a criança tem a residência na casa de um dos genitores, do guardião, né? E do guardião de fato, né? Não de direito, não o jurídico, do guardião de fato, e os dois exercem, na guarda compartilhada, os dois exercem o Instituto da Guarda sobre o Filho, a autoridade paternal ou o poder de família sobre o filho, né? E na unilateral, vai ficar na casa de um genitor, que é aquele que é o guardião que vai tomar as decisões mais importantes sobre a vida do filho, com supervisão do outro, né? Sempre. E você mencionou, Anderson, que na sua concepção, né, o melhor é a guarda compartilhada, né, onde os dois pais exercem o poder de decisão. E eu cheguei a mencionar aqui em passant a guarda alternada, né? Hoje, em alguns casos, a gente consegue ver a aplicação de guarda alternada também ou não? O modelo sempre vai ser o de compartilhado ou unilateral? No nosso direito, Rafa, sempre vai ser, ou na maioria das vezes, a guarda compartilhada ou unilateral. A guarda alternada tem bastante processos no direito de família, bastante processos de guarda, e eu nunca fiz nenhum de guarda alternada, porque o Ministério Público, o próprio juiz, ele entende que isso é prejudicial à formação, à criação, a formação social da criança, né? Bagunça um pouco a vida da criança. Sim. Porque na alternada é aquilo que a gente falou de domicílio um pouco antes, na alternada a criança vai ficar alternando de domicílio. Ela está um período, eu não sei qual que vai ser estipulado esse período, se é meses, semanas ou anos, na casa de um genitor e depois na casa do outro. É bem prejudicial para a formação e a criação da criança, na questão de escola, na questão dos próprios amigos, familiares, do ambiente em si da própria criança, né, dela ter o seu espaço, dela poder ter o quarto dela, as coisas dela, ela se familiarizar com o lar em que ela convive. Então, a alternada é bem prejudicial à formação da criança e do adolescente. Então, quase nunca é usado no direito brasileiro. Eu mesmo, como eu disse, tenho bastante processo de guarda e não tenho nenhum de guarda alternada. Tem um caso que também não deu guarda alternada, mas que os pais moravam na mesma rua. Certo. Havia possibilidade. Até caiu numa das varas aqui de Jacareí, uma das varas de família, a gente tem duas, em que o magistrado até foi tendencioso a determinar essa guarda alternada. Ele cogitou essa ideia numa reunião, numa audiência de conciliação que a gente teve, ele presidiu essa audiência, ele sempre preside as audiências, né, esse magistrado, e ele cogitou. Aí, depois de muita conversa na audiência, entre os próprios genitores, eles acharam melhor que não, que ficasse na casa de um só. Mas porque moravam no mesmo bairro, na mesma rua, crianças estudavam na mesma escola, não teria muito transtorno, estresse, isso, para a criança. E mesmo assim não foi deferida. Então, eu acho muito difícil dentro do direito brasileiro. Legal. E quando a gente fala de guarda, né, embora a gente esteja aqui utilizando como exemplo pai e mãe, a guarda ela pode ser otorgada para outras pessoas da família em situações excepcionais, como avós, tios, enfim. Fala um pouquinho sobre essa situação específica para a gente, doutor. Pode, Rafa, e não só com parentesco, né, até com terceiros que não tenham parentesco com a criança ou adolescente. Isso volta àquela ideia que a gente falou no começo da proteção da criança, do melhor interesse da criança.
Se a criança está num lar com os seus genitores e ela não tem essa proteção, ela está sofrendo algum tipo de violência, sim, assistindo algum tipo de violência, às vezes um casal que é muito agressivo, né, na relação, há muita gritaria, muita briga, aquilo está sendo prejudicial à criança, excepcionalmente, sim. Judicialmente, você pode tirar a guarda dos genitores e passar para um terceiro interessado. Na maioria das vezes são familiares, como avô, tio, tia, irmão, né? Mas pode ser um terceiro também, a qual a justiça entenda ser adequado para o melhor interesse da criança, né? Acompanhado pelo Ministério Público, talvez até Conselho Tutelar, alguns conselheiros que acompanham o dia a dia dessa família, que na maioria das vezes acontece da família já ser conturbada, né? Então já tem relatos no Conselho Tutelar, e todo esse acompanhamento, o juiz pode sim deferir uma guarda para um terceiro interessado em que resguarde esse interesse da criança e do adolescente. Legal, foi legal você ter falado do Conselho Tutelar, que eu ia puxar justamente esse fio, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ela já foi conselheira, né? No Conselho Tutelar, num município aqui próximo de nós, né? E essa pessoa, quando foi conselheira, ela teve que fazer intervenções em alguns lares, e uma das crianças que ela interviu acabou sendo adotada por uma outra pessoa da minha família, né? Então, hoje é meu primo, né? E convive com a gente, justamente porque era um lar, assim, de extrema pobreza e um ambiente de violência doméstica extrema também. E aí ela, como conselheira, interviu, sabe? Então, é um caso particular que tem dentro da minha família. Acontece muito. E é justamente isso. E perde a guarda, Rafa, para um terceiro interessado, justamente isso, decorrente de muita violência dentro do lar. Então, crianças que crescem, né, crescem dentro de um lar de muita discussão, de muita briga, de muita gritaria. E ela acompanha, né? A criança está vendo isso, ela está criando, porque a criança ela está crescendo, ela é como uma esponja, ela absorve muita coisa, né? Ela está aprendendo, então ela está absorvendo aquilo. E se não houver a intervenção do Estado, né, através do Conselho Tutelar, ou de juiz, do Ministério Público, até do próprio advogado de família que está atuando no caso, porque o advogado, além de ser o profissional, ele tem que ser sensível a essas questões, né? Se não houver a intervenção, é uma grande chance dessa criança crescer com algum distúrbio psicológico, né, com alguma disfunção social, devido a um lar tão ríspido assim, a qual ela cresce. Por isso que tem que ter a intervenção, sim, do Conselho Tutelar, do juiz, do próprio advogado, do Ministério Público, e colocar essa criança num ambiente em que ela possa crescer mais saudável, né, se tornar um cidadão mais saudável. E dentro do que a gente está falando, né, a gente está falando um pouquinho sobre os atores do processo, né, juiz, promotor, conselho tutelar, advogado, e o papel da criança, né? Vamos falar sobre especificamente esse serzinho. Ele tem voz, ele fala no processo. Como é que é, então, entender qual que é a participação da criança? Claro, né, quando ela consegue se expressar, né? Não é um neném, enfim, quando tem um pouquinho de autonomia, como é que ela participa do processo, doutor? A criança, ela tem a participação, sim. Ela tem voz no processo, sim, Rafa. O que acontece? Quando é muito tenra, criança de 5, 6, 4 anos, que já fala, que já consegue se expressar, entender alguma coisa, o juiz ele se utiliza do instituto do estudo psicossocial. A criança passa por uma avaliação psicológica, é acompanhada por um assistente social, peritos distribuídos pelo juiz, determinado pelo juiz, que faz o acompanhamento da criança e dos genitores. Todos eles passam por estudo. Na maioria das vezes é agendado no fórum, né? Teve a época da Covid que a gente fez muito online, mas hoje é agendado no fórum, presencialmente, que a psicóloga faz uma avaliação com a criança, faz a avaliação com os genitores separadamente. A assistente social se desloca até o lar para saber o ambiente a qual a criança está sendo criada, né? E aí a criança, quando é de muita tenra idade, o psicólogo consegue extrair dela o que realmente acontece dentro do lar. Né? Porque a gente sabe o que a gente falou ali, os pais, os genitores usam a criança como uma ferramenta para atingir o outro. E através de um profissional de psicologia, da assistente social, a gente consegue chegar no mal a qual a criança está sofrendo naquele lar. A partir dos seus 11, 10 anos, que a criança já entende mais, já fala melhor, o próprio juiz ouve a criança. Às vezes, a demanda é tão grande, doutor Rafa, pelo estudo psicossocial, que se demora a marcar. Porque, na verdade, aqui em Jacareí, a psicóloga e a assistente social, ela atende mais a vara da infância e juventude.
Sim, né? sim. E é emprestada nas varas de família, então se demora muito. Então, quando a criança atinge 10, 11 anos, 9 anos de idade, que é uma criança que já se expressa bem, que sabe falar, o próprio juiz, numa audiência, ele ouve a criança, ele dá a voz para a criança para saber o que é melhor para a criança, para a gente chegar a um consenso. E como é que você tem visto, doutor, os casos de alienação parental, né? Porque o senhor já mencionou aqui em mais de uma oportunidade essa questão da utilização do Instituto da Guarda e das visitas, enfim, em linhas gerais, como meio de punir uma outra parte, né? De infligir algum tipo de restrição ao convívio com a criança como uma forma de punição mesmo, de vingança e nessa linha de raciocínio, né? E a gente invariavelmente acaba caindo num caso de alienação parental, em casos assim, né? Como é que você tem visto isso? Está sendo frequente? Não está? Como é que a justiça tem encarado, então, a alienação parental em casos de guarda? A alienação parental, Rafa, ela é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Ela não é tão judicializada. Os profissionais que atuam na área de família, eu prefiro entender da seguinte forma. Entendo que esses profissionais acabam por minimizar a questão da alienação parental, porque a gente sabe os aspectos que isso pode levar. A alienação parental pode até, uma das sanções para o alienante é justamente a inversão da guarda, ou a perda da guarda do filho, né? Então é drástico. Então os profissionais eles tentam apaziguar, mas em quase todas as relações em que se discute guarda, visita, há alienação parental. Até no simples fato de um genitor mudar para outro estado, simplesmente para evitar que o outro genitor tenha contato com o filho, é uma forma de alienação parental, que as pessoas não entendem como alienação. Os genitores envolvidos, as pessoas leigas, sim, não entendem. Mas a qualquer forma de tentar afastar o filho do outro genitor, de desclassificar o genitor para o filho, de mostrar as coisas ruins do outro genitor, é uma forma de alienação. Em quase todos os processos de guarda, Rafa, existe esse Instituto da Alienação, ele está ali inserido. Mas os profissionais, ou promotor, defensoria pública, o advogado ou juiz, tentam minimizar isso e resolver da melhor forma, porque assim, como a gente falou, né, é um período de briga entre os casais, né? E quando o processo de guarda se inicia, e não é um processo muito rápido, né, é demorado, eu tenho um lá desde 2019, que a gente está discutindo, em que a guarda foi tirada dos pais e está com a avó que me procurou, a gente conseguiu, a criança está com ela, mas já desde 2019. O processo não se encerrou. Caramba. Desde 2019. É tenso. E nisso a criança já está um mocinho. Já está moça com a avó. Sim. Entendeu? E Rafa, eu entendo que a demora no processo de guarda, eu acho que é proposital do juiz justamente por isso, porque a criança precisa crescer. É uma coisa que você tem que resolver logo, definir. Dá a guarda para o Rafa. Não. É coisa de a mãe que envolvida com droga, infelizmente, morando na rua, e na separação com o pai, o próprio pai acabou fazendo uns vídeos da mãe indo buscar droga acompanhada da filha. Nossa. E o próprio pai cooperou com a avó, que deu os vídeos para a avó, que passou para mim, a gente apresentou e inverteu a guarda na hora. Aí depois ele tentou a guarda, mas ele também não conseguiu, né? Sim. E eu acho que é isso mesmo para a criança criar um vínculo maior mesmo com o novo guardião, que seja a avó, mas ela não tem, ela morava com a mãe, e depois de criado isso, acho que vem a decisão, né? Mas é bastante demorado, e todo o processo que a gente vê de guarda, de uma forma ou outra, tem um pouco de alienação, sim, inserida dentro do. E foi bom você ter contexto. falado essa questão do prazo processual, né? Porque, assim, nessa questão, além de ser um tema sensível, né? De deixar um ser humano para ser criado aqui ou ali, né? Um super sensível, então é natural que tenha um zelo bem grande, né? O processo ele deve ser bem instruído, né? Mas é o que você mencionou, né? O tempo, ele ajuda a estabilizar as relações. Então, aquilo que começou de uma forma um pouco bélica, né? Um pouco guerreada ali, né? Por exemplo, no seu exemplo, aí, a avó tirando a guarda da mãe para o melhor bem-estar da neta, né? Gerou um trauma, gerou um estresse ali, né? Na situação, só que o tempo ele faz bem, o tempo pacifica, o tempo deixa a situação sob controle, né? Então é bom que o processo até dure mais. Justamente, doutor, perfeita a sua análise, é justamente isso aí. Sobre o tempo, você trouxe aqui, até era um raciocínio que a gente estava falando, quando entrei no meu caso, eu acabei deixando passar e o doutor me lembrou. É justamente isso.
No momento da separação, no momento que está se discutindo a guarda, os dois estão ali com os ânimos bastante exaltados, né? E o sentimento de vingança é muito grande. E a ferramenta é a criança, é a guarda. Sim. Mas é o que o doutor falou. Com o passar do tempo, durante o processo, as coisas vão se colocando no lugar, vai se acalmando, né? E aí o genitor, ele compreende o que é melhor para o filho dele. Ele vê que ele está tratando de uma vida, do filho dele, né? Porque no momento de nervosismo ali, eles não entendem isso. Eles querem um se vingar do outro e não está nem preocupado com a vida do filho. Aí quando senta na frente do doutor, de uma pessoa especializada, um advogado, alguma coisa, a gente traz isso para o cliente. Fala assim, é seu filho, é sua filha. O que é melhor para ela? Você tem mesmo condição de estar cuidando? E geralmente o homem, né, Rafa, que trabalha fora, né, fala, você vai tirar da mãe, vai levar para você, você trabalha fora, você vai deixar com uma pessoa terceira, ainda que seja sua atual esposa, não sei o quê, não é a mãe de fato. Vai ser bom para sua filha, para o seu filho, e aí vai assentando as coisas, vai entendendo e a gente acaba resolvendo. Mas a gente começou esse assunto na alienação. É justamente por isso que eu falei para você que em quase todos os casos de guarda a gente encontra um pingo de alienação de parte dos dois lados dos genitores ali. Mas o tempo apazigua, sim, bastante. Legal. E quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente precisa pensar que, naturalmente, os genitores, né, nesse exemplo, eles precisam conversar. Decidir em conjunto qual que vai ser a igreja, qual que vai ser a religião, qual que vai ser a escola, como é que vai ser, né, o planejamento da vida desse ser em desenvolvimento, né? E quando eles não se dão bem, doutor, como é que a justiça entende aí para poder ajustar isso daí? Ainda força a guarda compartilhada ou desiste e vamos para a unilateral? Boa pergunta, Rafa. De experiência, não tive nenhum caso como esse, mas a gente vai tentar esclarecer essa sua dúvida aí também na forma jurídica, né? A guarda compartilhada, como a gente falou no começo, dá poderes para os dois genitores decidirem sobre os rumos da vida do filho, na questão de educação, lazer, religião, né? E dentro da vida social. E poderia ter esse conflito, né, da religião, a mãe ter uma religião e o pai ter outra, e haver esse conflito. Nesses casos, se for levado à justiça, eu entendo por bem que o juiz defira a guarda unilateral para aquele a qual a criança já está de fato. Sim. Né, para que se resolva o conflito. Porque senão a gente vai ficar numa briga de eterno, né? Eu sou de uma religião, você é de outra, e eu não quero que a minha filha vá na sua religião, quero que vá na minha, mas você tem a guarda da criança também, eu também tenho, você é genitor, também sou, e a gente fica nessa brigada eterna. Então, acho que o conflito deve ser resolvido com a forma da guarda unilateral e deferir daquele que, de fato, está com a guarda da criança, né? Onde a criança está em domicílio. Esses dias agora, acho que semana passada, coisa do tipo, eu vi uma notícia sobre acho que um pai, que ele recebeu uma indenização por dano moral porque a mãe batizou o filho e não avisou ele. Então, acho que ela tinha guarda unilateral, ela fez o batismo do filho numa determinada religião, e ele não foi avisado, e daí ele não pôde comparecer para o batismo do próprio filho. Então, assim, foi uma situação extrema, né? Em que ela simplesmente privou o genitor de acompanhar um ato tão bonito quanto esse. Tão importante na vida da criança. Exatamente. Eu acho que eu vi essa reportagem também. Acho que assisti. E é justamente isso, né? É um dos genitores não querendo que o outro participe da vida do filho, né? É inadmissível isso. A gente tem que entender que os dois são genitores. E na maioria das vezes, Rafa, até na guarda unilateral, eu tento passar isso para os clientes, né? Eu falo assim, mesmo que você tenha a guarda unilateral, o outro não deixa de ser genitor. Sim. Ele tem que participar da vida do filho. Ele não vai participar das decisões, mas ele vai fiscalizar. Eu acho que vai ser pior para você. É melhor você ter um que participe junto com você das decisões do que um que fiscalize. Porque ele pode ser chato na fiscalização, você não concorda? Coisa que ele poderia relevar, ele para perturbar, falar, não, está errado, não quero isso com meu filho. Fica em cima de você te perturbando e é um direito dele, né? Direito, dever de fiscalização do filho, do cuidado. Legal. E hoje a gente tem um conceito de família bem amplo, né? As famílias, elas são bem diversas. Aquele conceito tradicional de pai, mãe e filho, ele está meio de lado, e hoje as famílias elas se configuram de várias formas, né? Então, assim, casais homoafetivos, famílias múltiplas, morando com avós, tios, enfim, grandes casas ainda, né? Grandes com
situações dessa forma. E como é que você vê, por exemplo, né, nessa nova configuração da sociedade, a questão da guarda com casais homoafetivos muda alguma coisa? Não muda? Segue a mesma? É o mesmo entendimento? É um grande tabu, né, na nossa sociedade, mas a gente está numa mudança, e uma mudança muito rápida, mas o procedimento é o mesmo, Rafa, não muda nada. Não muda nada. Então, Segue o mesmo é entendimento. o mesmo entendimento, a mesma legislação que se aplica aos casais héteros afetivos, aos homos afetivos. Não muda nada. Legal. E você mencionou a respeito de um dos genitores se mudar de estado e tal. E eu vou mais além, não vou nem falar de mudar de estado, mudar de país. Porque hoje a gente tem possibilidades assim de morar fora do país com uma forma, de certa forma até tranquila. Por exemplo, na advocacia a gente já tem essa possibilidade porque o processo todo é eletrônico. Então, tem alguns episódios atrás, eu conversei aqui com um advogado que ele está radicado na Holanda e faz o trabalho dele de lá. Né? Então, assim, é absolutamente normal essa mobilidade, inclusive a mobilidade internacional, por conta de ferramentas como o home office e todo o trabalho remoto que é possível hoje, né? E nesses casos, doutor, então a pessoa quer se mudar de estado, quer se mudar de país, tem a guarda unilateral, tem a guarda compartilhada, como é que fica a situação do menor e a situação do outro genitor? Boa pergunta. Rafa, essa é uma questão bastante complexa nas relações. Porque mesmo tendo a guarda unilateral ou compartilhada, tem que ter a autorização do outro genitor para uma viagem internacional. Não sai com a criança sem autorização do outro genitor. Também não consegue. É até legal assim, essa pergunta, porque assim, no final de semana passado, eu tive um final de semana assim, que não foi muito agradável, né? Internado. Descobri que estou com pedra na vesícula. Eu andei a semana inteira passando mal, fui 3 vezes para pronto-socorro lá no São Francisco, na sexta acabei ficando internado, que até por uma possível cirurgia. Sim. E aí no quarto, tinha uma senhora cuidando de um outro senhor internado lá, e a gente começou a conversar. É aquela coisa do mundo pequeno, sabe? Aí ela falou que morou aqui no Jardim Flórida, porque eu morei aqui também quando era criança. Eu falei, morei na Salindaia. Ela, na Salindaia, eu morei lá também. Eu falei, não é possível. Então a senhora conhece meus pais, minha mãe, porque eu saí de lá, eu tinha 9 anos de idade. E fomos puxando conversa, puxando. Ela contou de uma filha dela, que ela está cuidando de uma neta, justamente por causa desse caso. A neta ficou com ela. A filha separou, arrumou um outro companheiro, foi para o exterior, está morando no exterior. Na hora de levar a filha, o pai, que está aqui no Brasil, impediu e não assinou. E a neta acabou ficando com a avó. E a mãe está lá, e ela me consultou justamente por isso. Quando eu me apresentei como advogado, ela me consultou para saber quais eram as possibilidades que a gente tinha para resolver a questão, né? Então, sem a assinatura do outro genitor, a criança não sai do país, né? Não embarca, não tem como, tem que ter autorização. Então, é um tema bastante sensível e bastante complexo. Essa mãe está lá, a mãe dela diz que ela está sofrendo muito lá e querendo, e o pior, né? Daí vem o julgamento da família, né? Que fala que ela abandonou a filha, que ela não sei o quê. Né? E ela não abandonou. Você falou, são as possibilidades que a gente tem hoje de trabalho até, e outras de trabalhar fora, e ela foi, como o marido não conseguiu. Então, e nesse exemplo seu, ela estava tentando levar a criança, né, a menor. Então, assim, o julgamento da família é sempre precipitado nesses casos, né? Impressionante. Como é muito fácil jogar uma pedra em cima da pessoa, né? E aí, Rafa, a gente volta de novo naquela questão que não dá para fugir dentro do direito de família, principalmente no Instituto da Guarda, que é o melhor interesse da criança, né? Previsto na Constituição, no ECA, do outro genitor. Né? Porque se a criança não fosse para viajar com a mãe, para estar com ele, né? Você consegue até compreender. A gente fala, eu impeço o meu filho, a minha filha de viajar com a mãe, de ir para o exterior com a mãe, porque... E nessa questão eu posso falar com autoridade, porque foi isso que a avó me falou, ele nem vai visitar a filha. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, as pessoas confundem também, não paga pensão, não tem convivência com a filha. E por quem pediu a filha de viajar, né? Poderia ter outra educação lá fora. Você não concorda? De novo, está usando a criança como um instrumento de punição contra a outra parte. Punição. Né? E está punindo a própria filha e não consegue entender. Exato. E aí é uma coisa que eles confundem muito, né? Você não paga a pensão, não vai ver o filho. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas é que a avó me falou, nossa, doutor, ele não paga a pensão, ele não vai ver a filha, mas não assina para a filha aí. Aí é aquilo que a gente fala, se leva para o judiciário,
os profissionais ali, eles têm que ter essa expertise de apresentar essas questões para o genitor. Falar assim, você não está punindo a mãe, você está punindo sua filha. Que poderia ter uma qualidade de vida melhor. Não, a gente tem que ser um pouco de tudo dentro do direito, né? A gente mostrar, abrir os olhos das pessoas nessas questões. Mas se o genitor não assinar, não sai do país, a não ser com uma autorização judicial. Né? Sim. Como é que você vê a parte de uso de tecnologia, né? Então, como uma ferramenta até de ajudar nessa questão, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava vendo um especial do Rafinha Bastos no YouTube e tal, e ele é um comediante, né, de stand-up brasileiro e está morando nos Estados Unidos faz um bom tempo, né? Fez uma carreira lá, enfim. E ele tem um filho que mora aqui no Brasil e ele se fala por videoconferência praticamente todos os dias, né? Ou todos os dias, enfim. Deu a entender que era dessa forma, né? Como é que você vê, então, o uso de tecnologia até para facilitar essa criação do filho, né? Em localidades distantes? A tecnologia, Rafa, ela sempre vem para nos ajudar, nos auxiliar, né? Sempre com esse intuito. Mas na questão humana, a gente tem que pensar na afetividade. E por mais que minimize a distância, tá um num país, um outro, se conversar todo dia, se verem por vídeo, tudo, não é a mesma coisa do estar junto, do estar próximo. Né? A gente conversa por videoconferência, mas nós dois não podemos ir para o cinema junto, né? Sim. A gente não consegue ir assistir o São Paulo junto, não sei se seria bom para a criança isso ou não, mas... Tá. Talvez melhor o do Santos. Aí você quer acabar com a criança, né? Então, assim, ela minimiza os efeitos de uma distância, do filho ter um conhecimento do pai, porque se a gente pensar em tempos atrás que a gente não tinha essa tecnologia, a distância era absoluta, né? Não tinha, só escutava falar a respeito do pai, o que a mãe contasse, o que a família contasse, ou do outro genitor, a gente sempre leva para o lado do homem se afastar, porque é mais comum, né? Mas hoje não, a tecnologia ela minimiza um pouco esses efeitos contrários da afetividade, né? Da falta de afetividade, porque vai conversar, vai ver em vídeo, vai trocar algumas ideias. Ela ajuda, mas não é essencial. O bom é o contato mesmo, é a convivência mesmo que esporadicamente. O cara mora fora do país, nem que 2, 3 vezes por ano ele esteja no país para se relacionar com o filho. Legal. E você que está acompanhando o nosso canal, você tem a oportunidade de se inscrever como membro e apoiar o nosso conteúdo e nos ajudar a gerar mais conteúdo de qualidade. Anderson, a gente tinha combinado aqui de ficar 30 minutos conversando, a gente estourou o nosso tempo. Eu agradeço demais você ter vindo aqui dar essa aula pra gente. E eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Obrigado, Rafa, pela oportunidade, meu amigo. Fiquei muito grato quando você me fez o convite, ansioso, né? A gente aparecer na frente das câmeras aí. E mais agora, né? Que agora você já está monetizado aí, eu fui o primeiro, né? Sendo entrevistado aí. Parabéns para você pelo seu trabalho, viu? Quero agradecer a todos que nos assistiram aí, que vão nos assistir, que vão nos ouvir aí. Deus abençoe a todos. Amém. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.